Pois bem, gente, boa noite a todos. Que alegria ter vocês aqui nesta noite. Quero cumprimentar cada um de vocês que está aqui comigo no Zoom. E quem também está no YouTube, eu já vi que tem muita gente lá. Eu não consigo acompanhar o YouTube e ficar aqui junto no Zoom, tá bom? Então, pessoal que está no YouTube, deixa recadinho aí, daqui a pouco eu dou uma olhadinha. E nós estamos transmitindo também no Instagram, tá? Então, quem está no Instagram está vendo aqui meio de lado e está tudo bem. O importante é divulgar esta live, né? Cujo tema é mistagogia. E quem é que não quer saber sobre mistagogia, né? Então, queridos todos, que alegria ter vocês aqui comigo. Quero dar os parabéns por vocês terem escolhido estar aqui hoje. Parabéns, porque a gente tem muitas opções na vida, né? Assistir novela, assistir uma série da Netflix, ficar com o marido, cuidar de filho, descansar um pouco, enfim, tanta coisa aí que a gente está envolvido no nosso dia a dia, mas que vocês escolheram aprender um pouco. Escolheram estar aqui, separaram um tempinho para aprender algo novo, algo que é tão importante na sua catequese. Quem está no YouTube, pessoal que está no YouTube, deixa eu ver aqui o YouTube. Quem está no YouTube, já, por favor, gente, inscrevam-se no nosso canal, tá? Inscrevam-se no nosso canal, já deixa o joinha, né, gente? Né, Iana? Tem que deixar o joinha lá, para poder dar uma força para a gente, para o canal, cada vez crescendo mais. Então, quem está no YouTube, já se inscreve no canal, já deixa o seu joinha aí. Por quê? Porque é uma live que vai valer a pena e você vai ficar muito feliz de estar aqui, tá bom? Então, o recadinho era esse. E eu quero começar rezando, gente, como sempre, é tão importante nós catequistas vivermos esta espiritualidade, e a oração é o meio mais simples, mais prático, mais fácil de nos conectarmos com aquele ser, com Deus que é transcendente, ele transcende o nosso entendimento. Não dá para a gente compreender, e aí entra um pouco do mistério, entra um pouco de mistagogia também, a gente ter essa conexão com Deus. E nós vamos iniciar a nossa aula hoje com uma oração, aliás, duas, porque eu sempre gosto de rezar pedindo a Nossa Senhora a proteção. E hoje, em especial, eu quero rezar uma Ave Maria por todos os catequistas fora da caixinha e catequistas de todo mundo, porque eu sei que tem gente que está chegando agora, tem gente que nunca me viu, pessoas que não me conhecem, mas que estão aqui, que receberam um recadinho aí nas redes sociais e chegaram e estão aqui agora para participar desta live. Então, que Nossa Senhora da Evangelização, não sei se vocês conhecem ou não, mas tem a Nossa Senhora da Evangelização, que é padroeira dos catequistas, que ela esteja à nossa frente, nos inspirando com seus gestos, suas atitudes e exemplo, porque Maria é o nosso maior exemplo, junto a Jesus, como anunciadora do Filho de Deus. Então, vamos rezar juntos aqui uma Ave Maria. Não precisa abrir o áudio de vocês para não dar confusão de som, tá bom? Eu rezo, vocês vão rezar junto comigo. E depois a gente continua, então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rezemos também pedindo ao Espírito Santo que, com a ajuda dele, nós possamos avançar neste tema tão pertinente aos catequistas. Rezemos juntos a oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor.
Amém. Gente, é muito importante nós sempre rezarmos pedindo ao Espírito Santo luz, luz para nossos olhos, luz para o nosso coração, luz para a nossa mente, porque ele sabe o que é melhor para o mundo, para o outro. Eu estou aqui hoje falando com vocês e eu não quero falar somente aquilo que eu preparei para falar, mas eu quero que o próprio Deus, o próprio Espírito Santo me use como instrumento dele para chegar até vocês aquilo que vocês precisam aprender, saber, conhecer e vivenciar. Tá bom? Então, a importância de nós sempre clamarmos, pedirmos ao Espírito Santo, porque é ele que deve falar em nós, que somos anunciadores, somos missionários chamados por Jesus para anunciar. Pois bem, deixa eu só ver aqui como é que está o YouTube, tá tudo bem? Não vou voltar aqui no YouTube, então agora eu vou ficar somente aqui com o pessoal no Zoom, tá bom? Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. A aula de hoje vai discorrer sobre o tema mistagogia, e nós vamos entender o que é mistagogia e por que ela é tão importante para o catequista. Bora lá? Eu vou compartilhar com vocês a minha tela, tá bom? E isso vai ser transmitido também lá. Deixa eu só colocar aqui como orador para facilitar. Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês para a gente poder. Só um minutinho. Ok. Para a gente começar. Eu sempre gosto de compartilhar aqui os slides que eu preparo como apenas um norte, um caminho, para não ficar tão maçante só ficar olhando aqui para mim, né? Então, vamos lá, gente. Vamos entender. O tema é mistagogia. Por que do visível ao invisível? Porque é exatamente isso que diz respeito ao mistério, à mistagogia. Então, vamos entender o que é mistagogia. Mistagogia é o ato de iniciar e instruir alguém no mistério de Cristo. Pessoal, eu vou compartilhar com vocês tudo isso que eu estou falando vai ser compartilhado num documento, tá bom? Esse documento vai ser compartilhado lá no grupo do Caminho do Catequista e na comunidade, nas comunidades aqui da Catequese Fora da Caixinha, tá bom? Então, quem está dentro da comunidade, quem está no grupo, vai receber esse material também, tá? Então, vamos lá. Vamos entender o que é o ato de iniciar e instruir alguém no mistério de Cristo. Vamos entender aqui. Eu vou sempre voltar para ficar aqui com vocês, tá? Iniciar alguém no mistério. Então, eu vou dar o início, eu vou conduzir, eu vou abrir as portas, abrir janelas, mostrar para as pessoas o que é o mistério, que na verdade a gente não explica, né? E eu vou instruir essa pessoa a cada vez mais penetrar nesse mistério de Deus. E a gente vai entender, são vários conceitos que eu trago aqui que vai ajudar vocês nessa compreensão, tá? A outra maneira de entender a mistagogia é perceber Deus se manifestar na nossa vida. Será que é tão fácil assim, gente? Será que é muito fácil perceber Deus se manifestar na nossa vida? Vocês que estão aqui comigo, o que vocês dizem para mim? É fácil ou é difícil? É muito fácil ou é difícil? É difícil? Difícil é para baixo. Fácil é para cima. É difícil. Pois bem, eu também acho que é difícil, porque a nossa vida, o tempo todo, nós estamos muito envolvidos com o mundo, com aquilo que nos rodeia, com a matéria, com tudo aquilo que está à nossa volta, é o nosso trabalho, é família, é casa, é comer, é sair, é buscar filho, é ter compromissos. E a gente acaba não percebendo a manifestação de Deus na nossa vida. Como é que ele vai se manifestando? Então, mistagogia é perceber Deus se manifestando na nossa vida.
Uma outra forma de ver mistagogia também é entrar no mistério da revelação de Deus aos homens. Muita gente ainda não compreende o que é a revelação de Deus aos homens. Vamos lá. Quando Jesus vem ao mundo, é Deus se revelando a nós. Então, é o mistério da revelação de Deus ao mundo. Porque ele é Deus. Como que Deus vai vir até nós? E ele veio. Ele veio através da pessoa de Jesus Cristo. Por que pessoa? Porque ele era um ser humano como nós, de carne e osso. Tudo aquilo que fizeram nele, no corpo dele, a coroa de espinhos, a flagelação, o prego nas mãos, no punho dele, tudo isso ele sentiu muita dor, como nós também sentimos. Ele não deixou de ser Deus. Ele é Deus, mas ele também é homem. Ele é 100% Deus, 100% homem. Totalmente Deus, totalmente homem. Se ele é totalmente homem, ele sentiu tudo que nós sentimos. E esse Deus, que é Deus Pai, Deus Filho revelado em Jesus Cristo, Deus Espírito Santo no Espírito que estava com Jesus, esse Deus se fez homem, revelou-se a nós. Ele veio até nós para mostrar o rosto humano de Deus. Então quem viu Jesus, viu o rosto de Deus. E o rosto divino do homem. Isso é mistério, porque como Deus se faz homem? Mas é um fato, ele se fez. Nós temos a Bíblia que nos conta que Deus se aproxima dos homens, escolhe um povo, não para ser um povo apenas escolhido, mas é para ser um povo que manifestasse a presença de Deus na vida deles. Não era para ficar só neles, não, era para que eles manifestassem para toda a humanidade a presença de Deus na vida deles. E aí, Deus vem acompanhando esse povo, e ele promete a vinda do filho dele. E Jesus veio, e Jesus falou com homens, falou conosco, falou a nossa linguagem. Não era a linguagem de Deus, que alguns poucos ouviam. Não, era o próprio Deus. Isso tudo é muito misterioso. E a gente só aceita porque nós temos fé. E é exatamente esse o papel do catequista, que é desenvolver a fé daqueles que estão à sua frente, aqueles que o próprio Cristo traz para nós apresentarmos Jesus a eles. Então, o nosso papel é desenvolver essa fé, para que as pessoas possam acreditar pela fé que o próprio Deus se fez homem, se revelou. E isso é mistagogia, é você acreditar, é você envolver-se nesse mistério da revelação de Deus ao mundo, aos homens. Ok, vamos continuar aqui. Depois vocês anotam aí, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente vai tentar ajudar vocês, tá? Então, mistagogia é entrar no mistério da revelação de Deus aos homens, entrar nesse mistério, tá? E aí, nós podemos ver também que mistagogia é também perceber o modo como Deus se comunica através dos símbolos celebrados na liturgia. E quem e já está percorrendo o caminho da iniciação à vida cristã, sabe que na iniciação à vida cristã, nós temos aí o tempo da mistagogia. É um tempo de envolver-se com esse mistério de Deus. E aí nós precisamos entender isso, gente, porque independente de você estar ou não nesse caminho, é importante que vocês entendam o que é a mistagogia, para que não fique apenas nos objetos, nos símbolos, o nosso olhar, mas que a gente consiga enxergar o que está por trás disso. E é isso que nós vamos falar aqui hoje, tá bom? Aí, então, falamos de símbolos, né? Perceber como Deus se comunica através dos símbolos celebrados na liturgia. Mas, Raquel, como é que os símbolos
se revelam? Como os símbolos se revelam? Vamos entender um pouquinho. Deixa eu falar aqui com vocês, espera aí. Deus nunca é conhecido diretamente nele mesmo, mas sempre junto com a criação. É legal vocês marcarem isso, tá? Deus não se revela nele, ele se revela na criação. Ele se revela através daquilo que ele fez, que é obra dele. Existe um provérbio muito lindo, é um provérbio árabe, eu vou trazer aqui para vocês. Esse provérbio diz o seguinte: por que eu estou trazendo esse provérbio? Porque é exatamente para a gente compreender essa questão da revelação de Deus na natureza. E estamos falando de símbolos, tá bom? Esse provérbio diz o seguinte: irmã, fala-me de Deus. E a amendoeira floresceu. Ela não precisa falar. Ela se revela. É Deus se revelando no florescimento da amendoeira. Então, o homem fala para a amendoeira: fala-me de Deus. E ela floresce. É lindo, né, gente? Quantas coisas nós podemos perceber acontecendo ao nosso redor, começar a observar esses sinais, esses símbolos da presença de Deus no nosso meio. Então, eu trago esse provérbio para exemplificar um pouquinho disso. E aí, você pode se perguntar: mas é fácil penetrar no mistério de Deus? Acabei de perguntar para vocês isso e muitas falaram não. Não é fácil penetrar nesse mistério. E eu digo que realmente não é, mas que é possível. E isso é lindo, saber que é possível nos deixarmos envolver e sentir a presença de Deus no sagrado, lá na liturgia, no sagrado, na natureza, no cotidiano da nossa vida e na liturgia, óbvio. Principalmente porque ali é o espaço mais propício para nós nos encontrarmos com Deus. É lógico que a natureza é também propícia, sim, mas a liturgia, ela traz algo mais, porque nos traz o próprio Cristo vivo, revelado ali dentro da liturgia. E ali, por isso, do IVC trazer esse tempo da mistagogia também, é tempo de nós, então, aprofundarmos um pouco mais nesse mistério de Cristo, principalmente ali dentro da liturgia, tá bom? Vamos trazer aqui para vocês entenderem um pouquinho a questão da liturgia, mais um slide, que é o seguinte: olha, a liturgia é repleta de sinais, palavras e ritos. Uma verdadeira catequese, através de uma caminhada lenta, constante e perseverante por parte dos catequistas. Quem são os catequistas da liturgia? Os padres e os bispos, aqueles que celebram, que consagram, que trazem Jesus vivo, alimento para nós. E também da participação dos fiéis. Então, vamos entender um pouquinho aqui, eu vou decifrar um pouquinho mais isso daqui. A liturgia é repleta de sinais. Sim, nós temos ali vários sinais que são revelados e nos mostram na liturgia. Por exemplo, a caminhada, a entrada do sacerdote na nave principal. Então, ele entra na celebração, vai iniciar a celebração fazendo ali a procissão de entrada. Isso é um sinal. O que nós vemos ali? O padre entrando no meio do povo e cumprimentando o povo ou olhando, porque tem padre que vai passando, vai falando um oizinho, tem padre que vai olhando direto para Jesus lá na frente. São sinais. Outros sinais, palavras. Então, a leitura da palavra de Deus, do Evangelho, das leituras. Nós temos os ritos, então, o momento da consagração, o momento da coleta, são várias fases dentro da liturgia, momentos específicos, ritos que são celebrados ali.
Isso deve ser visto como uma catequese. E se nós não entendemos de liturgia, se nós não entendemos de missa, nós não vamos entender que isso é uma catequese. A gente vai lá e acha que é uma atitude repetitiva que acontece toda semana, que a gente vai lá por preceito, e não entende que é um desenvolvimento da nossa fé, é um encontro com o Senhor vivo, presente, que se faz alimento para nós. Essa catequese deve se dar em uma caminhada lenta, gente, porque é a cada semana, é o Senhor nos falando algo próprio para a nossa vida. Entender que é o próprio Deus falando conosco. E isso, além de ser lenta, deve ser constante e deve ser perseverante. Muitas vezes, e eu acho que é muito importante, os padres, e é difícil a gente ver isso, né? Porque também na liturgia não dá muito para adentrar nestas questões, mas o padre fazer uma catequese, talvez 15 minutos antes da missa começar, para explicar um pouquinho as partes da missa, um pouquinho sobre liturgia, para que as pessoas possam vivenciar mais a liturgia, os sinais, os símbolos, os ritos, e tudo aquilo e a riqueza e a grandeza que acontece ali na liturgia. Tinha um sacerdote aqui, ele já é falecido, o Padre Bush, e durante muito tempo ele fez essa catequese antes de iniciar a missa. Então, a cada semana ele falava um pedacinho da missa para ensinar os fiéis. E nós, como catequistas, o que devemos fazer? Porque não é sempre que isso acontece, não é sempre que o padre tem essa disponibilidade ou ele faz isso antes da missa. O que nós, catequistas, precisamos fazer? A catequese está intimamente ligada à liturgia. Então, nós precisamos ensinar. Como acabei de falar aqui no slide, né? Fazer uma verdadeira catequese através de uma caminhada lenta, constante e perseverante, mostrando para os nossos catequizandos o que é a liturgia. Como podemos participar da missa vivenciando a riqueza que ela é celebrada, a riqueza dessa celebração, tá? Pois bem, o que eu tenho para falar, então? Que é possível nos deixarmos envolver. A liturgia, então, é repleta de todos esses sinais. Por isso, a importância da catequese, introduzir o catequizando ou o catecúmeno na vida litúrgica, na ceia do Senhor, porque é ali que o cristão é inserido no mistério de Cristo. Não é isso que nós estamos aqui fazendo? Desenvolver a fé, fazer com que seu catequizando tenha o catecúmeno, tenha um encontro com a pessoa, o próprio Deus, a pessoa de Jesus Cristo. Nós queremos que ele tenha esse encontro. Esse encontro é levá-lo, inseri-lo no mistério de Cristo. Porque quando eu o aproximo da pessoa de Jesus, eu estou aproximando ele do mistério, da revelação de Deus ao mundo, de Deus ao homem, com o objetivo de levar a vivência da fé. Se nós vamos fazendo isso, trazendo eles próximos de Jesus, eles vão ter Jesus como um amigo. Nós amamos Jesus, por quê? Porque nós temos Jesus como um amigo, como aquele que está do nosso lado o tempo todo, caminhando conosco, que nós podemos conversar com ele. E como seria bom se todos nós fizéssemos isso constantemente? Se nós conversássemos com Jesus o tempo todo aqui do nosso lado. Com certeza, muitas desavenças não existiriam, muita violência não existiria. Se as pessoas entendessem que tem um amigo do lado, não haveria tantos suicídios, tanta depressão, tanta tristeza no mundo. Jesus se faz presente, ele está presente, mas as pessoas não sabem. E esse é o nosso papel, porque isso é mistério. E nós temos esse papel como catequistas, mistagogos, de fazer o outro se aproximar de Cristo. Entenda que não é uma fé da razão, racional. Ah, não, eu tenho fé porque Jesus, o próprio Deus, se tornou homem, então eu olho para o homem. Isso é razão. Não é isso. É mistagógico.
É uma fé mistagógica, espiritual, é graça de Deus. E eu tenho que querer, eu também tenho que pedir. Eu recebo essa fé já no meu batismo, lá quando eu fui batizado. Eu posso ter sido batizado quando criança, posso ter sido batizado quando adulto, aí tem a crisma que vem, então, fortalecer e renovar o Espírito Santo vivo e presente no nosso meio, dizendo, eu acredito, eu quero viver esta minha fé. Então, isso nós precisamos fazer com os nossos catequizandos também. Pois bem, gente, então vamos continuar aqui. O Catecismo da Igreja Católica traz para nós, lá no 1075, e eu trago aqui já fácil para vocês, depois vocês grifam isso lá no Catecismo de vocês, está escrito assim, olha, a catequese litúrgica tem em vista introduzir no mistério de Cristo. Acabamos de falar isso, tá vendo? Procedendo do visível para o invisível, do significante para o significado, dos sacramentos para os mistérios. Então, a catequese litúrgica, aquilo que os padres devem fazer, e que nós catequistas também temos o papel de fazer isso com os nossos catequizandos, é introduzi-los no mistério de Cristo, fazendo com que eles enxerguem. Ah, Raquel, mas como que eu faço? Nós vamos ver um pouquinho disso hoje aqui, tá? Como que eu vou fazer ele enxergar? Através do visível, enxergar o invisível. Nós vamos ver. Através daquilo que é significante para aquilo que tem um significado. Isso é significante na missa? Sim, mas ele tem um significado. Vamos entender isso. Ah, é um sacramento? Ah, eu vou lá e recebo. Tem uma missa específica que está falando que vai celebrar um sacramento. Ok, mas o que está por trás disso? É um mistério. E é isso tudo que a gente vai envolver e introduzir os nossos catequizandos nessa catequese litúrgica, porque nós vamos falar de sacramento. Nós estamos dentro do caminho da iniciação à vida cristã, fazendo uma caminhada do desenvolvimento da fé, e nessa caminhada, que é uma caminhada de uma vida inteira, não é só uma caminhada pequena, é uma caminhada que ela começa e ela vai até a celebração do crisma, acompanhando o crisma, mas fazendo com que o catequizando, o catecúmeno, ele esteja tão envolvido com esse mistério também, que ele não vai mais deixar a igreja, ele não vai mais deixar de estudar, de aprofundar a sua fé, de vivenciar na sua comunidade. Por quê? Porque ele foi muito bem introduzido, desenvolveu-se a fé dele para que ele cresça, se desenvolva e não deixe, não abandone. E não simplesmente um conteúdo jogado para uma pessoa que vai ali e não compreende nada, mas ele vai vivenciar isso, tá? Ok, então dentro do catecismo já traz isso para nós também. Na liturgia, Deus dialoga com os homens através dos ritos e das preces. E quando toda a assembleia participa, acontece uma sinergia, uma força. Unidos todos, a participação de todos refletem o corpo unido à cabeça da igreja, que é o próprio Cristo. Então, nós somos o corpo. Essa sinergia mostra essa unidade, todos nós membros do próprio corpo de Cristo. Então, é a igreja que cuida, que sara, que reconcilia, que alimenta e abençoa seus membros para que todos sejam um em Cristo. Jesus ressuscitado e o seu Espírito agem em conjunto para conduzir o povo aos braços do Pai. Olha a Santíssima Trindade aí. Jesus Cristo, junto com o Espírito Santo, conduz o povo para o Pai, para Deus Pai. Isso tudo acontece dentro da liturgia. Recapitulando, como eu já disse, mistagogia significa ser introduzido no mistério. Vamos compartilhar aqui de novo a tela com vocês, tá? Vamos entender um pouquinho isso. Qual é o mistério
que nós vamos adentrar e anunciar. Qual é esse mistério? O mistério da compreensão da presença de Deus no meio dos homens. Dá para compreender? Não, mas é um mistério. Então, é um mistério da compreensão da presença de Deus no meio dos homens. Deus quis vir até nós. Deus quis se fazer presente no meio de nós. Na pessoa de Jesus Cristo, Deus se revela na pessoa do seu Filho, para nos mostrar que Ele é Pai. Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso, e Ele diz Pai Nosso. Ele não fala meu Pai, Ele fala Pai Nosso. Então, Jesus vem para nos ensinar que Deus é Pai. E como Pai, Ele cuida de nós, Ele nos ama. Vem nos ensinar que Deus é amor. Ele, Jesus Cristo, é o próprio Deus que se entregou por amor a nós. Entregou todo o seu sangue foi derramado por nós, para mostrar o seu amor por nós. Deus nos ama tanto, tanto, que Ele quis estar no nosso meio como um de nós, para viver o que vivemos, sofrer o que sofremos e principalmente nos ensinar aquilo que Ele é. Pai amoroso, bondoso, criador do universo e principalmente que Deus é amor. Esse é o principal conceito que nós precisamos ter na nossa mente. E não é todo mundo que sabe isso, que Deus é amor. Então nós precisamos ensinar que Deus é amor. Muita gente ainda pensa que Deus é aquele que castiga, que Deus tem um caderninho lá anotando tudo que eu estou fazendo de errado. O mais importante disso tudo é nós entendermos, e quando eu ouvi isso, isso fez muito sentido para mim, é que Deus me ama, e eu me sinto tão amada por Ele, mas assim como Ele ama toda a humanidade. Ai, Raquel, mas Ele ama aquelas pessoas que não são boas? Ele ama os assassinos? Ele ama as pessoas perigosas, violentas? Sim, Ele ama muito. Ele ama muito, mas Ele ama muito mesmo, porque eles precisam muito do amor de Deus. Deus não está contente porque eles estão agindo de modo contrário àquilo que Ele planejou, que Ele desejou para nós, para a nossa humanidade. Tantos males acontecem no mundo, tanta coisa ruim acontece por conta do mal, do inimigo. O inimigo existe, ele está presente no nosso meio e nós não podemos negar isso. Nós não podemos fingir que ele não existe, porque ele é muito poderoso, ele é astuto, ele é inteligente, ele é perspicaz, e ele nos envolve e nos engana com muita sabedoria. Então, quando o mal existe, Deus não está ali presente. Nós temos que entender, gente, que ou Deus está presente, quando algo é bom, nós sentimos a presença de Deus. Quando algo não é bom, nós não temos a presença de Deus. Porque Deus não está presente no mal. Deus não está presente naquilo que é ruim para o homem. Deus não está presente na marginalização, no preconceito, no descaso, na indiferença. Se Deus não está presente ali, alguém está presente. E é bom que a gente reflita sobre isso. Porque todas as vezes que nós nos percebermos, e eu vejo que muita gente fala assim, nossa, o ambiente aqui está tão pesado, o ambiente aqui está tão difícil, não me sinto bem nesse lugar. Porque não tem harmonia, não tem paz, não tem amor, não tem Deus ali presente. Não porque Deus não queira estar ali, mas porque as pessoas não o querem junto deles, né?
Eles não querem Deus junto. Então, eles afastam-se de Deus. E aí, quando você chega perto dessa pessoa, você não tem uma vontade de estar junto, porque o ambiente é ruim, o ambiente é pesado. Então, gente, é importantíssimo que a gente entenda que Deus é amor. E nós precisamos levar esta mensagem para o mundo. Deus é amor. E exatamente por nos amar tanto, ele nos quer junto dele para todo o sempre. Por isso a importância de nos permitir envolvermos em seus mistérios. Quanto mais a gente compreende, a gente adentra nesse mistério, a gente se permite pela fé acreditar na presença de um Deus vivo, de um Deus que esteve no nosso meio. Quando nós fazemos isso, nós estamos do lado dele. E ele nos ama tanto e ele quer que a gente esteja do lado dele. Deus, gente, sabe de tudo que a gente precisa. Está escrito na Bíblia isso. Nada acontece conosco que ele não saiba. Porém, para nós demonstrarmos que nós queremos algo, que nós confiamos nele, que nós queremos ele na nossa vida, aí que vem a nossa oração, o nosso pedido, o nosso clamor. Então, nós precisamos pedir para Deus aquilo que nós queremos, porque nós temos o livre-arbítrio. Ele sabe o que está na nossa mente, mas ele quer que a gente verbalize, ele quer que a gente fale. Aí tem pessoas que falam assim, Raquel, mas eu estou cansada, eu não vou ficar enchendo Deus para pedir para ele todos os dias as mesmas coisas. Tudo que nós pedimos para Deus, ele nos dá no tempo dele. Nós sabemos, né? O Kairós. Kairós é tempo de Deus. Não é no nosso tempo. Se ainda não deu, é porque ainda a graça não desceu, não veio para nós ainda. Mas nós temos que pedir até que a graça desça sobre nós. Jericó. Então, você tem que pedir insistentemente. Senhor, eu quero. É lógico que você não vai pedir algo banal. Você vai pedir algo que é próprio de Deus para dar para você. É algo que ele quer porque você é filho dele, porque ele te ama e ele vai conduzir, ele vai abrir portas para você. Porque ele quer o seu bem, é algo para o seu bem, então ele vai te providenciar, ele vai ajudar você. E tem que fazer a sua parte, não é só a parte de Deus. Então eu rezo, deixo para Deus e eu fico aqui de braço cruzado e perna para o alto. Não, eu tenho que fazer a minha parte também. O que nós estamos fazendo? E aí nós vamos entrando nesse mistério de Deus, compreendendo, nos aproximando dele. E aí vem, então, vamos agora entender um pouquinho a questão da iniciação à vida cristã. Mais do que um tempo específico vivenciado dentro da iniciação à vida cristã, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Porque dentro da iniciação à vida cristã, a mistagogia é um tempo, tá? Então, mais do que um tempo, a mistagogia passou a ser uma metodologia própria para estudar os sacramentos. E é exatamente aí que vamos ver a mistagogia, que parte do visível em direção ao invisível, ao mistério das graças recebidas. Então, dentro da iniciação à vida cristã, esse tempo da mistagogia é o tempo para estudar os sacramentos, para entender o que é, e enxergar a presença de Deus ali, na hora, no momento da graça, de recebermos a graça através dos sacramentos. Ser cristão é experimentar o encontro com Jesus vivo, e principalmente através dos sacramentos, que são repletos de sinais visíveis que precisam ser compreendidos, como entrar no mistério celebrado pelo próprio Cristo. Todo sacramento, gente, ele é repleto de símbolos, de sinais, de ritos. E para a gente compreender um pouco mais, e isso a iniciação à vida cristã faz, e eu trago aqui para vocês apenas uma compreensão um pouco sobre isso, não é uma vivência. Deixa eu só completar, então, aqui a questão da iniciação à vida cristã, né?
Os sacramentos estão dentro do processo de desenvolvimento da fé. Eu já falei isso hoje aqui com vocês. Então, nós temos essa missão, nós temos esse compromisso de desenvolver a fé dos nossos catequizandos. E os sacramentos estão ali dentro desse desenvolvimento da fé. Nós não estamos aqui para fazer com que o outro receba um sacramento. Nós estamos aqui para ajudá-lo a crescer nesse encontro com o Senhor, para que ele adentre, para que ele seja instruído, inserido, iniciado no mistério de Deus, no mistério do próprio Cristo. Dentro dessa iniciação, dessa instrução, desse envolvimento, os sacramentos vão acontecendo, tá? Por isso, a importância de compreender que a catequese deve ser vista não como uma realidade que prepara para receber os sacramentos, mas que prepara para uma aproximação e o encontro com a pessoa de Jesus. E esse processo é um caminho que, durante a vida, nós percorremos e recebemos os sacramentos que nos alimentam e nos fortalecem na caminhada. Voltando para a questão dos sacramentos, os sacramentos nos possibilitam adentrar nos mistérios divinos, repetindo, partindo do visível para o invisível. Vamos entender um pouquinho o que a gente vê nos sacramentos. Vamos entender isso. Porque daí vai ajudar um pouquinho vocês aqui, tá? O que nós vemos nos sacramentos? Nós vemos, vamos lá, continuando aqui. Nós vemos água, né? No batismo, nós vemos a água, nós vemos luz, a vela acesa, nós vemos o pão, a hóstia, nós vemos o óleo no crisma, no batismo, nós vemos a Bíblia. Tudo isso são sinais, os sinais que nossos sentidos conseguem captar. É o exterior do mistério. É o exterior do mistério, como, por exemplo, o banho na água, a unção com o óleo, o banquete eucarístico, a leitura na missa. Tudo isso, gente, é algo visível. Vocês concordam comigo? É algo visível, é aquilo que nós vemos. Se nós olharmos apenas com os olhos da razão, nós não conseguimos adentrar ao mistério verdadeiro e real, profundo, da presença de Jesus, do Senhor, ali presente. Vamos entender isso. Eu vejo apenas o padre ou o diácono derramando a água sobre uma criança. Eu vejo apenas uma hóstia sobre o altar. Eu vejo apenas a palavra de Deus, alguém lendo a Bíblia, lendo o missal, lendo o evangeliário. Tudo isso é o que nós percebemos com os nossos olhos, ouvimos, tateamos, pegamos, tá certo? E isso é o que todo mundo vê na rotina, no dia a dia. Mas o que é que está por trás disso? A água viva. Jesus é a água viva. Jesus é aquele que diz: aquele que beber da minha água nunca mais terá sede. Jesus é a água viva. Então, ali naquela água, nós vamos ver Jesus cuidando, abraçando, envolvendo aquele catecúmeno que está sendo batizado naquele momento nas mãos do próprio Senhor. A água viva, a água que purifica, a água que lava, é o próprio Cristo ali presente. Quando a gente vê a vela acesa, não é apenas uma vela que está acesa, é Jesus, luz do mundo, lá na celebração da Páscoa, na vigília pascal, onde o círio é aceso, nós percebemos ali a riqueza e a grandiosidade dos símbolos, dos sinais, dos ritos que estão ali presentes na vigília pascal, que é o auge da celebração litúrgica, é onde se acende o círio
É Jesus, luz do mundo. Está tudo escuro. E acende aquela luz e nós percebemos a presença de Cristo ali, que diz que eu sou a luz do mundo. Quando nós vamos receber a Eucaristia, não é só um pãozinho ali, uma hóstia que está ali como matéria de farinha, mas é o próprio Cristo presente se dando em alimento, corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando está lendo uma leitura, está lendo o Evangelho, não está lendo apenas um conteúdo, está lendo o próprio Deus falando, é a própria palavra de Deus sendo proferida ali dentro, ali naquela liturgia, ali naquele momento. Vocês percebem o visível para o invisível? Aquilo que a gente vê e aquilo que está por trás daquilo que vemos. O invisível é a presença, é a mistagogia, é o mistério, é aquilo que nossos sentidos não alcançam, mas que nós, pela nossa fé, acreditamos que está ali presente. Que é o próprio Cristo, que é o próprio Deus presente na nossa vida. E nós vemos isso desde o momento que nós acordamos, nós estamos respirando. Esse sentido de respirar o ar, sentir a presença de um oxigênio que o próprio Deus deixou para nós, que faz sentido para a nossa vida, sem o ar nós não conseguimos viver. Nós abrimos os nossos olhos, nós estamos enxergando, nós estamos vivos. É Deus presente aqui, no meu espírito, na minha alma, eu estou aqui vivo nessa vida que Deus me deu. Numa criança, a presença de Deus desejada por Deus. Num idoso que vive uma vida de fé, de espiritualidade, trazendo e deixando tantos rastros, tantas pegadas para as outras gerações, mostrando a presença de Deus na vida dele. Na natureza, nós vamos percebendo na natureza maravilhosa que nós temos, o infinito do céu que traz um azul maravilhoso para nós. Que cor é essa do céu, gente? Deus pintou o céu de azul. É o infinito que tem cor de azul. As nuvens brancas contrastando, a natureza verde colorida. Se não dá para perceber Deus, às vezes no nosso dia a dia, nós podemos lembrar dele todos os dias ao acordar. Rezar, nos conectar com ele, nos fazer presente, trazê-lo presente na nossa vida cada vez mais. Deixa eu trazer um outro slide aqui, para a gente estar ilustrando, né? Se a catequese está para desenvolver a fé está para conduzir ao mistério de Deus. Olha que lindo isso, gente. Olha que lindo isso. Se a catequese está para desenvolver a fé está para conduzir ao mistério de Deus. Então, se nós estamos aqui para desenvolver a fé dos nossos catequizandos, é essa fé desenvolvida, bem trabalhada, é que vai ajudar o catequizando a adentrar nesse mistério. Que a gente possa enxergar além de tudo aquilo que está diante dos nossos olhos. O que nós podemos enxergar? Não tenhamos fé apenas naquilo que os olhos veem, porque é o que está por trás deles, daquilo tudo que nós vemos, o mais importante, o que é invisível. Se nós conseguirmos exercitar isso, nós vamos estar exercitando a mistagogia na nossa vida. E o catequista precisa desenvolver isso. O que nós vemos com os olhos físicos, gente, é temporal, é passageiro, enquanto que os olhos da fé enxergam o invisível, que é eterno. Ter fé é entrar no universo de um vínculo com Deus. Raquel, o que é fé? Fé é
no nosso caso, né? No nosso caso, que nós temos uma fé cristã, a nossa fé é acreditar em Jesus Cristo. Essa é a nossa fé. Minha fé é Jesus Cristo, é acreditar nele, no Filho de Deus que se fez homem e esteve no nosso meio. Porque Jesus disse, tudo o que pedires ao Pai em meu nome, ele vô-lo dará. É por Jesus. Tudo é por Jesus. Então, a nossa fé é em Jesus Cristo. E quando a gente diz que ter fé é entrar no universo de um vínculo com Deus, é entrar nesse universo, nessa fé cristã, que é estar, ter e sentir Jesus Cristo presente no nosso meio. Nós podemos dizer que ter fé é ter um encontro pessoal e comunitário com Jesus Cristo, o próprio Deus que vem para nos ensinar o amor. Santo Ambrósio nos convida a meditar sobre o batismo quando ele diz, olha que lindo, uma frase de Santo Ambrósio falando sobre essa questão do mistério. Não devemos nos decepcionar diante da pobreza aparente dos símbolos celebrados. E olha que quando ele fala isso, gente, ele está falando da pobreza aparente dos símbolos celebrados. E nós vemos hoje a liturgia como uma riqueza de símbolos celebrados. Mas que a gente não se contente e não se decepcione diante dessa pobreza. Por quê? Porque a riqueza, na verdade, é o que está por trás desses símbolos. Lindo, né? Quando ele traz isso, para a gente não nos decepcionar, para nós não nos decepcionarmos, tá? E que ao entrarmos no batistério, não vejamos somente a água, mas para meditarmos sobre a ação do Espírito Santo, para vermos a água na criação do mundo, a água no dilúvio, quando a pomba retorna com o ramo de oliveira, o mar vermelho que tragou os perseguidores. Nós temos muitos sentidos de água, né? Dentro da Bíblia, na palavra de Deus, que a gente precisa conhecer cada vez mais para adentrar nesse mistério. Voltando agora para nós, catequistas, se a nossa missão é introduzir os catecúmenos e catequizandos nos mistérios de Cristo, como que é possível fazer isso? Como é possível fazer com que os nossos catequizandos adentrem no mistério se nós não passamos por esta experiência do encontro com a pessoa de Jesus Cristo? Se nós não vivenciamos este mistério, se nós não adentramos neste mistério, como que um catequista pode querer levar um catequizando, desenvolver a fé dele para ter um encontro com Jesus, se ele não passou por isso? Se ele não consegue enxergar isso na vida dele? Se ele não consegue lembrar-se e nem sentir Jesus olhando nos seus olhos, chamando pelo nome e dizendo, segue-me, eu tenho uma missão para você. Porque se você está aqui com papel de catequista, esse papel, ele não é apenas um papel, ele é muito valioso para Jesus, porque ele está te chamando para segui-lo como ele chamou os discípulos dele. Me segue, me conhece, entenda tudo aquilo que eu vim trazer ao mundo e depois eu vou te dar uma missão, como ele fez com os discípulos. E aí ele envia os discípulos para anunciar a boa nova do reino de Deus. Como que um catequista pode ensinar os seus catequizandos a adentrar no mistério se ele não é um mistagogo? Não tem como ser testemunha daquilo que nós não vivenciamos. Isso aqui, gente, é algo muito forte e muito importante para todos nós. Não tem como ser testemunha. Como é que eu vou testemunhar algo que eu não vivi?
que eu não vivenciei? Como que eu vou poder falar de algo que eu não vi, que eu não senti? Por isso, queridos todos, mergulhem no Espírito Santo e permitam-se perceber pela fé a ação de Deus na sua vida e enxergar o invisível a partir dos sinais que nossos olhos não conseguem captar. Isso é o que eu tinha para trazer para vocês hoje. Deixa eu voltar aqui para... E eu quero saber o seguinte, vocês gostariam de fazer algum comentário? Tem alguma pergunta? Não sei se eu vou conseguir responder o que vocês podem ter aí dentro de vocês, né? Um anseio, alguma coisa, mas eu estou à disposição para ouvir vocês. Enquanto isso, eu vou dar uma olhadinha aqui no YouTube se alguém tem algo se alguém quer perguntar alguma coisa, tá? Ok, não tem pergunta. Aqui alguém de vocês tem essa pergunta, gente? Espero que eu tenha ajudado vocês nessa compreensão do que é mistagogia, da questão do visível para o invisível. Querem falar alguma coisa? Eu estou aqui. E o gostoso da gente estar junto é a gente poder partilhar, conversar, né? Dar um comentário. Rosiana, quer falar, meu amor? Boa noite, Raquel. Boa noite, meninas. Boa noite a todos os catequistas que estão nos vendo, quem não é catequista. Olha, só quero dar um testemunho só, rapidinho, pelo que eu passei, né? Essa mistagogia, eu creio que o invisível está perto de nós, é verdade, minha gente. Quando a gente tem fé, que é o principal de nós cristãos, é a fé, nós sabemos que Deus está realmente do nosso lado e que Ele nos ama. E hoje eu estou aqui, presente com vocês, pela graça divina dele ter me concedido continuar aqui. Era só esse testemunho que eu queria dar. Porque você passou por uma dificuldade muito grande, né, Rosiana? Recentemente, a gente acompanhou aí você, rezamos muito por você, e realmente isso é testemunho, gente, porque a Rosiana é uma mulher de fé. A Rosiana é uma mulher que vive essa espiritualidade. A fé dela é muito intensa. Então, é nesse momento de uma fé inabalável, porque é no momento da nossa dificuldade, é que nós testamos a nossa fé. O quanto que realmente eu tenho fé. E Ana é uma mulher de fé. Uma mulher que sabe o que quer. Deus fala com ela. Né, Iana? Exatamente. Sou uma mulher de fé, exato. Eu realmente creio, assim, para mim é fácil ver a presença de Deus no meu dia a dia, porque eu treino o olhar. E aí, como a Raquel fala, né, assim, eu sei que para muita gente é difícil, mas é possível, realmente é possível, né? Treine o seu olhar, fique pertinho de Jesus e você vai conseguir enxergar. Ele está em tudo, né? Não tem uma música velha igual Galinha de Dente, que diz assim, né? Olho em tudo e sempre encontro a ti. É Sim. isso, porque Deus está em tudo. Assim, quem somos nós? Até o ar que a gente respira, né? Eu acho que enxergar Deus em tudo é sinal de humildade. Porque até o fato da gente... eu li um texto que falava assim, falava sobre a importância dos contos de fada para as crianças, sabe? E aí o texto falava que como é importante que a gente vai... na criança, a gente vai ensinando a criança a ter fé nas coisas que ela não enxerga, né? Porque para a criança é um mundo de fadas, é um mundo, né? São coisas que não são visíveis, mas que ela vai enxergando. E aí ele diz assim, olha que bacana, a criança começa a enxergar o Papai Noel e agradecer pelo presente que ele deixou na meia. Mas isso é só o primeiro passo, porque o próximo passo é você agradecer a alguém por você ter pé para botar dentro da meia.
Tende, quer dizer, é uma crescente, é porque a gente tem mania de parar ali no material e agradecer só pelo que é presente, né? Pelo que ganhou. Mas, e o fato de você ter a meia? E o fato de você ter uma família que te ensine? Quer dizer, né? Você tem que ir numa crescente e ver Deus em tudo, né? É isso mesmo. Que lindo, né, Iana? É isso mesmo. É como você diz, né? É um exercitar. A gente tem que exercitar esse olhar, esse adentrar no mistério. É querer ver. Permita-se entrar nesse mistério. Permita-se sentir aquilo que você não consegue ver. Muitas pessoas não conseguem ouvir o Espírito Santo exatamente porque ele fala tão sutilmente. Aí a pessoa fala assim: ah, não, mas não, isso é invenção. As minhas filhas eu ensino desde pequena, né? Elas já são grandes, adultas, casadas, mas desde muito pequena eu falava: ouça o Espírito Santo, ouça. Ele vai falar com você. E aí a minha filha falava assim, aí acontecia alguma coisa: nossa, mamãe, o Espírito Santo falou comigo hoje cedo e eu não te falei, se eu tivesse te falado não teria acontecido tal coisa. Sabe assim, que ela começou a perceber, a ouvir e não dar bola, aí acontece tal alguma coisa, ela fala: puxa, se eu tivesse te falado, tipo assim, precisa pegar tal uma caneca para levar hoje para mim. Ela não falou, ela não lembrou, o Espírito Santo lembrou ela naquele momento. Coisa simples, sabe? Do dia a dia. E na criança, você começa a exercitar isso desde pequeno, e ela vai percebendo que o Espírito Santo é muito mais, e vai falar muito mais coisas para ela, porque ele fala aquilo que ele vê da necessidade do outro. Você quer falar, Rosângela? Quero sim. A nossa igreja é tão rica, né? A nossa liturgia é tão rica. A gente precisa começar a aprender a explorar tudo isso, né? A procissão de entrada, por exemplo, uma coisa tão simples, né? Demonstra a caminhada do povo de Deus rumo à eternidade, né? Coisa bonita. Simplesmente uma vela, né? A vela, como você disse, é a luz de Cristo, e o nosso padre costumava dizer que ela consome toda a sua vida voltada sempre para o céu, voltada sempre para Deus. É um exemplo para a gente, que a gente também tem que consumir, né? A toda a nossa vida voltada sempre para Deus. Quando o padre levanta a hóstia na hora da missa, né? Como se quando levantaram a cruz de Cristo, né? Eu enxergo isso, né? Quando levantaram a cruz com Cristo crucificado. Então, quando a gente vê todos esses sinais, esse mistério por trás dos sinais, como fica rica a nossa liturgia, como fica rica toda a missa, né? Todos os sinais da nossa igreja. Então, devagarinho, a gente tem que aprender a aprender tudo isso e passar para os catequizandos. Acho que isso vai tornar a nossa catequese maravilhosa, muito mais rica e muito mais ilustrada. Mistagógica também, né? E aí é que entra a questão da mistagogia, é você compreender, você querer compreender mais para você poder ensinar, vivenciar para você poder ensinar, porque se você não vivencia, você não tem como testemunhar, não é? Váldia, você gostaria de falar alguma coisa, querida? Libera o seu som. Hoje é a primeira vez que eu estou participando e foi uma aula de aprendizado. Eu cada vez mais vi que eu tenho um propósito na minha vida, que é servir ao meu Deus, que nós não estamos aqui, nós estamos de passagem, mas nós temos uma missão. Então, para mim, Deus já me revelou isso, que eu tenho que me doar, eu tenho que servir. Então, para mim, foi um aprendizado. Foi muito bom. Muito obrigada. Que alegria, querida. Obrigada pela sua presença, viu? Obrigada. Patrícia, você gostaria de fazer alguma colocação, querida? Boa noite. Boa noite. Dá para me escutar? Estão me ouvindo? Sim, Estamos bem.
Também é minha primeira vez hoje aqui. Sou conterrânea de Rosiana. Foi ela que me apresentou. Oi, minha querida, tudo bem? Agora está tudo bem, não é? Graças a Deus, graças a Deus. E aí foi ela que me apresentou o grupo, me apresentou vocês no congresso que houve aqui, né? O congresso eucarístico que houve o ano passado, e aí ficava para entrar em contato, ela sempre me enviava alguns materiais de vocês, e aí, quando foi hoje ou foi ontem, ela me mandou o link, me mandou o aviso com o link que ia ter esse encontro hoje a sair. Então, vou participar e a gente se vê mais tarde. Hoje eu falei isso para ela. E estou aqui, claro, sou catequista de Eucaristia e querendo sempre aprender mais. A nossa paróquia está, aos poucos, tá na iniciação à vida cristã, está nessa caminhada, ainda não fechou totalmente, porque o batismo está um pouquinho em passos lentos, está trocando, tem umas pessoas ainda, enfim, que não estão se adaptando a esse nova, não sei como é que eu vou dizer, esse novo mistério, esse novo caminho, esse novo olhar sobre a catequese de iniciação à vida cristã. E aí, mas a catequese da Eucaristia já está vindo essa caminhada, já está... É desafiador o que você falou sobre o testemunho, né? Como eu, Patrícia, vou dar testemunho, né? Se eu não tenho, se eu não recebi o mistério, se eu não fui iniciada, né? E aí, o que é que eu faço? Eu faço buscar ferramentas, buscar conhecimento. Então, já tive muitos encontros aqui, encontros em livrarias sobre mistagogia, iniciação à vida cristã, e quanto mais eu participo, quanto mais eu estudo, quanto mais eu venho, como hoje eu vim para escutar, vou dizer, o curso, hoje, vou aprendendo cada vez mais. Por mais que eu tenha visto, por mais que eu tenha participado de cursos, de palestras, de encontros, de formação, também estamos fazendo formações aqui pelo vicariato enfim, Boa Viagem, que pertence à cidade de Recife, do estado de Pernambuco. Aprendo cada vez mais. Sempre tem alguma coisa, como você lançou hoje, o desafio de quem não dá testemunho. Quem não dá testemunho é que não está inserido na misterologia. E o que é que faz? Aprender cada vez mais. Pegar palestras, cursos, fazer parte de grupos, como eu estou fazendo parte do grupo. E eu estou tão nervosa que eu estou falando do grupo, eu querendo lembrar alguma coisa fora da caixinha. Da catequese fora da caixinha, é isso mesmo. Catequese fora da caixinha. Isso, eu estou tão nervosa que eu estava o grupo, mas querendo vir, mas é isso. Catequese fora da caixinha, participar e aprender mais com todos vocês. Sim, querida. Seja bem-vinda, não precisa ficar nervosa, você vai ver que aqui junto com a gente, nós somos super à vontade, a gente é muito amiga, a gente vai criando laços, todo mundo está na mesma situação, está todo mundo aprendendo com vocês, isso é muito gostoso. Então, sinta-se à vontade, sinta-se em casa, a Catequese Fora da Caixinha pode ser também extensão da sua casa, tá bom, meu amor? Amém, amém. Obrigada pelo carinho. Com você, viu, querida?
Obrigada, obrigada. Prazer é todo meu. Prazer foi meu. Pessoal, então é isso. Que alegria estar aqui, poder ter essa partilha com vocês, trazer esse tema que foi pedido dentro da comunidade Arcanjos para falar sobre mistagogia, e eu me propus a isso e dentro também do Esquenta, do Caminho do Catequista. Aproveitando, então, para falar que na semana que vem nós teremos 3 aulas gratuitas. Ó, já estamos no Esquenta. Ontem teve uma live, hoje está tendo essa aula. Amanhã vou ter uma live com a Iana. Oi, Iana, levanta a mão aí. Vai ter uma live com a Iana, para a gente falar um pouquinho sobre o caminho do catequista. E na semana, então, essa semana são essas 3 lives, e na semana que vem entram as 3 aulas falando sobre o caminho do catequista, tá bom? E eu quero todos vocês aqui junto comigo, participando, porque tudo isso é aprendizado, tudo isso é entrando nesse mistério de Cristo, é cada vez mais a gente se sentindo seguro, se sentindo autoconfiante, porque caminhamos, e para a gente caminhar e anunciar, a gente tem que conhecer, e para conhecer a gente tem que estudar, tem que buscar conhecimento, e a gente vai buscando aquilo que a gente vai se identificando. Se você se identificou comigo, você continua aqui com a gente. Fala, Valdir, você queria falar, querida? Queria sim, é que amanhã é quinta-feira, é dia de missa e adoração ao Santíssimo na minha paróquia. Então, eu como catequista, a gente não pode perder, não é isso? Então, amanhã eu não vou estar Mas eu vou deixar a live aberta, você vai poder assistir depois, tá bom? A hora que você voltar, vai lá, assiste, ela vai ficar um tempo aberta, então aproveita para você assistir o mais rápido que puder, porque vai ficar por pouco tempo aberta, tá bom? Tá ok, Quem está na obrigada. comunidade Arcanjos vai ter acesso, mas quem não tem, não vai ter, tá bom? Ok, querida, não tem problema, não, se assiste depois, viu? Deixa eu só, então, para a gente encerrar, a Angelinha chegou aqui, a Angelinha também faz parte da equipe da Catequese Fora da Caixinha. Tudo bom, querida? Você assistiu a aula? Todinha, só não entrei no vídeo, mas eu assisti assim? como sempre. Não sei, eu fiquei ali só de telespectadora, mas eu queria aproveitar rapidinho, comentar sobre a mistagogia, que eu fiz um certo momento de uma reunião com os pais e eu expliquei exatamente o que era a mistagogia de uma forma super, né, sem perder a essência, né, o simples, sem ser muito simplificado. E aí eu comentei que é como se, imaginem vocês num filme maravilhoso que vocês gostam muito. E aí o que acontece? Vocês se transportam para esse filme. Então, é dessa forma que eu quero fazer com os catequizando, com seus filhos, que eu consiga alcançar o coração deles e transportar eles para esse lado, para eles saberem e sentirem realmente, de fato, como é linda a nossa história católica e como é bom saber de muito de tudo isso que eles estão vivendo. Ah, que lindo, Angelinha. É isso mesmo, querida, tá vendo? Porque às vezes as pessoas têm medo de falar, mas eu vou viajar na maionese, eu tenho que entrar, vou lá, vou entrar dentro de um filme. Não, é isso. Porque é mistério, você não tem como palpar, não tem como pegar, então você tem que imaginar, você tem que se permitir entrar, adentrar nesse mistério. Tá bom? E isso avança, né? Vou finalizar rapidinho. Isso avança porque a gente pensa que é só dentro da catequese, mas tu precisa exercer mais ainda fora, que nem hoje eu fiz uma surpresa para todos os vizinhos, que eu sou zeladora, eu coloquei uma bolsinha da irmã do falecido Dom Cláudio, que faleceu agora, e ela fez mais de 1000 terços e escapulários e doou. Então eu fiz e deixei nas portas das casas. Acho que a gente não para de amar, né? Sim, é uma forma de levar um sinal para o outro. É um sinal. Você demonstrou um sinal cristão, católico, para as pessoas, entregando para as pessoas. Parabéns, Angelinha. Pessoal, pois bem, então é isso, que alegria estar aqui com vocês, como sempre, que eu amo muito, e a gente se vê amanhã na live com a Iana no YouTube. Combinado? Às 8h da noite. Fiquem com Deus, um beijo e até a próxima. Até a próxima. Fiquem na paz. Que a paz de Cristo esteja com todos.
Amém, Amém. com todos vocês. Obrigada, viu? Deixa eu desconfigurar aqui agora. Deixa eu só encerrar aqui. Opa. Encerrar no Instagram, ok. Compartilhar. E agora eu vou cancelar aqui também no YouTube. Pessoal do YouTube, gratidão, um beijão para todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Até amanhã.